Doutor, eu tô com os dentes moles, e agora? Preciso tirar esses dentes? E a resposta é... depende. Parece muito óbvio, mas realmente depende. Por isso, a importância de a gente fazer uma avaliação bem feita. Eu sempre falo isso para os nossos pacientes aqui na Corona Implantes. A gente fazer uma avaliação bem feita, com raio-x completo, para a gente ver a situação de todos os dentes, a situação da toda a parte dentária, da parte óssea, como é que está a sua gengiva. São coisas super importantes que a gente precisa ver com bastante detalhes. E aqui também a gente utiliza uma câmera intraoral para tirar várias fotos da sua boca e a gente conseguir ver com detalhe cada parte. Como é que estão esses dentes, se eles estão moles, se tem o que a gente fazer para salvá-los. Porque assim, gente, o nosso objetivo é sempre salvar os seus dentes, desde que nós tenhamos condições necessárias para isso, tá? Então, esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou fazer uma breve explicação para você, tá? Não é uma explicação para dentista, é uma explicação para você entender o que acontece se você tiver com os dentes moles. Isso é muito corriqueiro aqui na clínica. Todo dia a gente acaba recebendo paciente, fala, doutor, tô com o dente mole, tá me incomodando, ele ficou maior, ele tá para frente, eu acabo sentindo dor para respirar. O que a gente pode fazer? Por que está acontecendo isso? E nós temos algumas coisas que podem acontecer. Primeiro, esse dente, primeiro a gente tem que ver quantos dentes estão moles. Se é algo focado, se é um dente, 2, 3 ou se é generalizado. No caso, eu vou contar um exemplo de um paciente aqui para vocês, que é um caso mais extremo, que estava todo comprometido, tá bom? Mas primeiro a gente tem que ver a quantidade e qual a severidade. Quer dizer, o quanto está comprometido de osso, de gengiva dos dentes, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem que ver o quê? Primeiro, a condição desse dente, o quanto nós temos dele e o quanto nós temos de osso para suportar. Eu sempre penso no exemplo, que eu sempre, na verdade, falo o exemplo que é o seguinte. Imagina uma casa. Para você ter uma casa, você pode ter uma casa linda. Imagina uma casa, uma mansão, sei lá, igual a do Silvio Santos, aquela coisa linda. Só que se não tiver alicerce, não adianta de nada. Primeiro ventinho, primeira chuvinha, ele vai embora. Então, assim, às vezes o paciente chega aqui, os dentes estão ótimos, os dentes estão sem cárie, os dentes estão bonitos. O paciente fala, eu cuido, mas ele está mole, e agora? É o mesmo princípio da casa. Uma casa sem alicerce, ela está fadada ao insucesso, está fadada a dar problema. E isso pode acontecer com os dentes. Por isso que nós temos alguns tratamentos periodontais para a gente tentar o quê? Manter esse dente na boca o maior tempo possível, desde que nós tenhamos uma condição adequada para isso, para que fique tudo bem, tá? Em alguns casos, a perda óssea já é tão grande, já é tão severa, que já é indicado a extração, e a melhor opção é o quê? A instalação de implantes para a gente devolver a qualidade de vida para esse paciente, tá bom? O que esse dente mole causa? Você que está me assistindo, e se esse for o seu problema, talvez você se identifique. Às vezes uma dificuldade até para respirar, porque muitas vezes o dente em si, nós temos a parte da raiz embaixo, que ela não é protegida pelo esmalte, que a gente fala que é a parte mais dura do dente. Muitas vezes isso dá uma sensibilidade, então tem paciente que chega aqui reclamando, se queixando na verdade até de respirar, se queixando do mau hálito que não acaba. Então, na verdade, por mais que a pessoa escove, quando essa gengiva já desce bastante e tudo mais, tem um processo, lógico, é um nome mais técnico, né? Também não vou entrar nessa parte que a gente chama de bolsa periodontal, que por mais que escove, faça fio dental, faça bochecho, esse mau hálito não sai, porque a gengiva já encobriu e já não tem mais osso lá embaixo, e ali está foco de contaminação. Então, muitos pacientes chegam aqui para mim e falam, doutor, mas eu tenho esse mau hálito, eu faço tudo, eu acho que é algo do estômago. Não é. É da gengiva, é da perda óssea, é da periodontite. Então, assim, nós temos diferentes graus. Fora isso, imagina você num churrasco de família, você querer comer alguma coisa e você ter medo do seu dente sair. Muitas pessoas acabam chegando nesse estágio. Então, se for localizado, se for pequeno, um dente ou outro, a gente consegue extrair e trabalhar especificamente nesses lugares, lógico, cuidando de todo o restante. Tá, doutor, mas é o seguinte, e quando chega num estágio parecido com o que a gente está para explicar aqui? Nesse caso, nós temos um caso de uma periodontite bem severa, nós já temos uma perda óssea considerável e nós temos uma estrutura óssea já bem comprometida.
só para explicar para vocês, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Fica comigo que é importante você entender para quando a gente for conversar, você já saber se esse pode ser o seu caso, tá? Então, na verdade, o que acontece? Se a gente pensar aqui nessa parte óssea, o osso todo esse branquinho aqui de cima, tá? Nesse caso, já tem um osso bem fininho, tá bom? Mas assim, a parte óssea, você imagina que esse é o dente. Normalmente, esses dentes, quando eles já estão moles, eles até mexem de lugar, ou eles descem, ou eles sobem, eles vão para frente, ou vão para trás. Nesse caso, acompanha aqui no meu dedo. O osso já está lá em cima, então você imagina que o dente é isso aqui é só a raiz, o osso já está aqui por cima, em toda essa região. Aqui é a mesma coisa, ó, o dente era para estar aqui, ó, mas o osso já está nessa porção. Então, na verdade, esses dentes aqui, eles praticamente daria para sair com a mão, tá? Dá para tirar com a mão mesmo, porque eles já estão sem, é a casa do Silvio Santos sem alicerce, tá? Na parte de baixo, o que acontece? Também os dentes já fora de posição, uma perda óssea considerável, já temos até lesão, quer dizer, isso aqui é tudo foco de infecção, que a gente tem que limpar bem, acertar para conseguir devolver qualidade de vida para o paciente. E outra coisa que é super importante, que é a relação da perda óssea. Os pacientes falam bastante sobre perca óssea. O que acontece? Quanto mais tempo a gente demora e tem essa progressão, menos osso você vai ter por uma reabilitação. Por isso é importante a gente tratar o quanto antes e planejar muito bem. Nesse caso, que é um caso bem severo, esses dentes já não tinham mais condições de permanecer em boca pela infecção, pelo comprometimento ósseo, e nesse caso a gente devolveu com implantes através da prótese protocolo, que eu sempre falo que com 4 implantes, tanto em cima quanto embaixo, a gente devolve os 12 dentes em cima, os 12 dentes embaixo e devolve a qualidade de vida para o paciente. Então assim, se você chegou num estado como esse, meu Deus, o que eu tenho para fazer? Muitas vezes o implante é, não digo a única, mas sem dúvida nenhuma a melhor opção. E nós temos a solução aqui na Cromo. Então assim, não precisa se desesperar, é importante o quê? Você querer dar o primeiro passo, querer tratar. Fazer uma avaliação, fazer um acompanhamento sempre com profissionais especializados, porque é um serviço altamente especializado. E pode confiar na gente. Eu tenho certeza que para um paciente que chega num estado como esse, provavelmente você esteja num estado melhor, vai ser algo muito mais tranquilo. E isso aqui a gente resolveu e a gente conseguiu uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente, que hoje em dia é um grande amigo aqui nosso da clínica, tá bom? Espero ter resolvido algumas dúvidas de vocês quanto à perda óssea, quanto à doença periodontal e se o seu dente está mole, se isso te afeta, vem aqui com a gente que eu tenho certeza que a gente vai resolver o seu caso da melhor maneira possível, tá bom? Ficou legal, Léo? Tranquilo? Muito bom. Obrigado, gente. Valeu!